Bom, vamos falar agora da situação das pessoas em condição de rua, que tem gerado inúmeros debates aí, iniciativas para tentar solucionar essa grave crise social, como abordamos aí na entrevista com o candidato do PSTU também, e tudo mais. E para amenizar essa situação, a Defensoria Pública, em parceria com outros órgãos aí, como Polícia Militar, Guarda Municipal, tem feito um trabalho de policiamento comunitário, abordagem cidadã e tudo mais, evitando assim eventuais abusos, enfim, em especial a pessoas que estão apenas na rua aí, que não têm condições, né, sem cometimento de crimes. Mas para entender direitinho o que é essa abordagem cidadã, o que é esse projeto de policiamento comunitário, converso agora com o defensor público Júlio Tanoni, que tem encabeçado esse debate aí ao lado de outras autoridades, membros do Poder Executivo e tudo mais. E o doutor Tanoni está aqui ao vivo comigo no Zoom. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. E é justamente esse um dos pontos de atuação da Defensoria e outras instituições no tema envolvendo a população em situação de rua, a garantia de direitos dessa população e da sociedade rio-pretense de um modo geral, Alexandre. Na verdade, a gente até pôs abordagem, mas esse processo não se resume, né? Simplifica demais esse trabalho. Explica para a gente, aí, no geral, como que está sendo feito, quem tem atuado nisso e qual o objetivo, doutor? Perfeitamente. A ideia é integrar as forças de segurança, vale dizer, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, para que essas forças tenham condições de interagir e atuarem de forma articulada com os demais órgãos, serviços, equipamentos que são destinados à política de proteção e de garantia de direitos da população em situação de rua. A ideia é nós contribuirmos com essas forças para uma formação específica, especializada, visando a que haja o conhecimento das determinantes sociais que levam as pessoas a viverem nessa condição, nessa situação tão difícil, tão degradante. Também para que haja um conhecimento da parte desses profissionais que estão nas ruas todos os dias de forma ostensiva, garantindo a segurança da população, a que conheçam e se assenhorem daquilo que já existe em termos de atendimento para esse público, de modo que saibam quando é caso de acionamento das estruturas de saúde, de assistência social, né, de encaminhamento para empregabilidade, né, haja uma integração efetiva desses profissionais que estão todos os dias nas ruas com os demais órgãos e serviços. Por fim, e esse é um objetivo muito claro também desse projeto, é que esses profissionais, estando adequadamente equipados com novos instrumentais em sua formação, tenham condições também de desenvolverem um projeto similar àquele que nós temos com a Patrulha Maria da Penha, para proteção e defesa das mulheres vítimas de violência, a fim de que esses profissionais tenham condições, inclusive, de serem mediadores de conflitos, uma vez que nós temos visto e experimentado, inclusive, o acirramento, o aumento das tensões, especialmente da população em situação de rua que vive e tem trajetória ali no centro do município com o comércio, comerciantes, comerciários, né? E vem nos preocupando bastante. Então, uma frente é a sensibilização, a instrumentalização e a capacitação desses profissionais, visando a que haja uma efetiva integração desses serviços e equipamentos e, de outro lado, eles sirvam efetivamente como mediadores de conflitos naquelas hipóteses em que, mapeadas essas situações, em conhecendo o comerciante, conhecendo as pessoas que vivem ali, esses agentes de segurança possam servir efetivamente como mediadores e protetores, né, visando a pacificação social, né, e a partir também de ações, né, que têm como base, Alexandre, a cultura da paz, a cultura do diálogo. Perfeito. Doutor, o senhor inclusive esteve em São Paulo recentemente conhecendo o projeto do padre Júlio
Lancelotti. Júlio Lancelotti, isso, me fugiu aqui, desculpa. É um exemplo, pode ser feito algo parecido em Rio Preto, porque o padre tem um trabalho reconhecido lá há décadas, né, acolhendo aí moradores em situação de rua, com moradia, alimentação, mas uma coisa bem estruturada, né, não como é aqui, que o pessoal leva comida na rua para o pessoal ali, e aí gera todo aquele desconforto que o senhor sabe tão bem. Perfeitamente. Um dos destinos nossos lá em São Paulo foi conhecer o projeto do Padre Júlio. Foi um alento, foi uma experiência bastante inovadora, mas também de muita inspiração para nós. Só para você ter uma ideia, enquanto nós ficávamos ali, estavam sendo servidas refeições, já estavam em 750 refeições naquele momento sendo servidas. Nós temos aqui em Rio Preto uma população hoje estimada em pouco mais de 800 pessoas, ou seja, só naquele equipamento são servidas mais refeições diariamente do que nós temos aqui de população. De outro lado, nós podemos conhecer centros de acolhida, espaços de convivência, equipamentos onde há formação bastante interessantes a propósito, um deles chamado Cozinha Escola, que fica bem no centro de São Paulo, ali na região da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde há uma formação, né? E nós vimos ali um espaço bastante pequeno, mas altamente eficiente em termos de uso na formação para cozinheiros, né, de pessoas em situação de rua, sendo transformados efetivamente em cozinheiros. Né? Nós sabemos que São Paulo é uma grande demanda e Rio Preto tem também. Então, nós viemos de lá, Alexandre, com várias ideias visando contribuirmos para que as estruturas municipais, os serviços que aqui já existem, né, as políticas que aqui já são aplicadas possam serem conhecidas, né, e aprimoradas, né, também com esse conhecimento e com essas tantas frentes de ação que nós experimentamos e vivenciamos lá na cidade de São Paulo. Então é alentador, nós sabemos que na cidade com a complexidade, com o tamanho, né, tudo lá é muito superlativo. Só para você ter uma ideia, a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, que seria a nossa assistência social aqui, lá é ação e desenvolvimento social, apresenta uma atuação ali para mais de 44 mil pessoas em situação de rua. Né? O que nós vimos também é o grande fosso que nós temos aqui no município, que é a ausência de uma política habitacional, né, para essa população, que garanta moradia. Nós vamos entender também projetos de locação social, de aluguel social, né? E a propósito, no dia 10 de outubro próximo, ou seja, daqui a 20 dias, a Defensoria Pública, e também em parceria com outros órgãos, vamos oferecer para o Comitê Intersetorial, que a Prefeitura constituiu, e demais órgãos aí envolvidos, uma oficina especificamente para tratar de política pública de moradia para a população em situação de rua. Estamos trazendo a Secretaria de Assistência Social do município de Franca, que tem um projeto absolutamente eficiente e inovador, né, naquele município tão próximo da gente aqui, pouco mais de 2 horas, né, e que, inclusive, eu gostaria de registrar aqui, Alexandre, foi apresentado e já era de conhecimento do município de São Paulo. Então, nós fomos, além de uma visita de cortesia para conhecimento, nós fomos também fazer diversas consultas e o projeto de Franca foi tido ali pelas equipes de São Paulo como um projeto absolutamente eficiente, prático, né, e absolutamente também adequado para municípios de pequeno e médio porte, como é o caso de Rio Preto. Né? Então, o programa Moradia Primeiro, na modalidade, né, na forma que o município de Franca tem aplicado, nos parece bastante interessante. Nós queremos trazer, então, uma forma da Defensoria contribuir mais uma vez, né, com o município, com o poder público, o executivo aqui e o legislativo, na consecução e elaboração de novas políticas públicas nesse sentido, Alexandre. Doutor, especificamente sobre essa questão da abordagem cidadã, essa maneira mais, enfim, humanizada de abordagem, o que é exatamente? É um curso? O senhor vai dar palestra para os policiais? Todos os policiais vão passar por isso, os guardas municipais? O doutor Evandro Pellarini parece que está também aí envolvido, não sei se especificamente nesse tema. Como que funciona na prática, doutor?
Bem, é um curso de formação, lembrando que as forças, principalmente a Polícia Militar, a Polícia Civil, já contam em sua grade de formação com a disciplina de Direitos Humanos, né? Mas agora a ideia é que nós contribuamos com a formação desses profissionais numa perspectiva mais aprofundada da população em situação de rua. Conhecer as suas trajetórias, serem sensibilizados a partir de aulas, né, interativas, né, participativas e com viés bastante prático. Né? Então, nós estamos trazendo uma profissional que é referência no país nesse tema, que vai ser a nossa instrutora. Esse curso vai contar com diversos participantes, né, especialmente profissionais com conhecimento no tema ou com setores, né, com partes desse tema que vão contribuir com esses profissionais. E também, e especialmente, eu gostaria de registrar também, Alexandre, com pessoas com trajetória de rua, em situação de rua, que tenham condições de falar, né, efetivamente, verbalizar as agruras, o que é viver as determinantes, né, dessa situação. Lembrando que essa população é extremamente heterogênea, são muito diferentes, né? Idosos, jovens, mulheres, homens, pessoas com baixa e alta escolaridade, né? Com maior ou menor envolvimento com o uso de drogas ou álcool, algumas sem nenhum tipo de envolvimento, né, com maior ou menor escolaridade e formação técnica. Então, nós buscamos dessa forma e com a participação, que eu quero também ressaltar aqui, direta, né, das forças de segurança na elaboração desse curso de formação, né, nós queremos entregar também para a sociedade eucretense, a partir da formação desses profissionais, uma polícia cada vez mais em condições de atuar, né, integrada com os demais serviços, né, e serem efetivamente, isso é um objetivo, né, atores protagonistas de ações de mediação de conflitos, a partir, como eu disse, de um mapeamento das condições, sejam de fato policiais comunitários, né, agentes de segurança comunitários, e que efetivamente assumam, né, o comando das ações nessa perspectiva ali no centro, uma vez que nós temos a preocupação, né, do acirramento, de um lado das tensões, né, que, enfim, nós temos conhecimento, só nesse ano nós tivemos 4 homicídios envolvendo pessoas em situação de rua no município, o que é um aumento bastante significativo em relação a outros períodos, né, e também para que haja o assenhoramento, como eu disse, dessas forças no aspecto da segurança ali, né? A gente tem uma preocupação com a ação de agentes privados, né, que estão divorciados de uma perspectiva com a sociedade, né, e pode trazer, evidentemente, diversos incidentes e trazer uma dificuldade grande aí para a interlocução com esse tema. E lembrando que são as próprias forças que vão indicar os seus profissionais, né? Como eu disse, assim como a Patrulha Maria da Penha já tem os profissionais destacados para uma atuação mais exclusiva, nós temos então convidado, isso deve acontecer, né? Esperamos aí uma formação de 30 a pelo menos 40 agentes das Forças de Segurança, Polícia Militar, Civil e Guarda Civil, né, nessa formação, e que deve ser, como eu disse, por fim, dividido em 2 frentes. A primeira é uma frente mais reflexiva, de sensibilização, né, e mais imersiva, seria uma semana, Alexandre, intensa, lá a 3ª semana de outubro, e depois uma formação mais temática ao longo do tempo. Pelo menos a cada 30 dias a gente já tem encontros aí de capacitação também. Perfeito, gente. Está aí o defensor público Júlio Tanoni falando dessa questão social, além de tudo, né? De saúde, de segurança, mas acima de tudo social, envolvendo a questão dos moradores de rua. Para a gente encerrar, doutor, com a sua experiência, com a sua sensibilidade, o senhor vê uma luz no fim do túnel para uma solução, se não a curto, a médio prazo, para esse problema? Porque a gente tem o lado também dos empresários, comerciantes do centro, como o senhor disse, moradores do centro, questão de sujeira, brigas entre esse pessoal, furtos de toda hora, furto de mercadorias, questão de assédio a consumidores, a mulheres transeuntes, sem contar a própria ocupação do solo, dos espaços públicos. A gente tem algumas imagens aí que foram enviadas por alguns comerciantes
de calçadas ocupadas, enfim, e aí se falam que eles têm o direito de ir e vir, mas eu também tenho o direito de ir e vir e acesso livre à minha loja. Diante desse problema, o senhor vê uma solução, sei lá, a médio prazo, doutor? Bem, é importante dizer que não existe uma solução mágica, uma bala de prata, algo que, se implantado, resolverá esse problema social tão complexo como das pessoas em situação de rua e seu aumento, né? Que é um fenômeno que não é só de São José do Rio Preto, é do país e no mundo todo, né? Existem, sim, ações que, em si, né, têm condições de mitigar os efeitos dessa exploração, dessa situação de vulnerabilidade extrema, né, e que impacta, evidentemente, todas as pessoas. Quando nós vemos pessoas vivendo nessa condição, sem que haja da parte do Estado, do município, né, uma política pública que atenda adequadamente, nós temos já aí, por si, uma situação de violação de direitos. Então, a pessoa ter que viver na rua, quando inexiste política adequada para que garanta que essa pessoa tenha o mínimo de um teto para se abrigar, para se acolher, né, e garantir sua segurança, em si já é uma violação de direitos. É importante dizer também que nós temos pessoas que estão em situação de rua e que praticam delitos, mas não são todas as pessoas. Sim. Né? Os logradouros públicos e os espaços, principalmente os degradados, são utilizados por essa população justamente pela ausência de outro espaço melhor e adequado. Então, se você não tem um espaço, um centro de acolhida adequado, se você não tem áreas de convivência para esse grupo, se você não tem política de moradia adequada, não é possível atribuir a essas pessoas a responsabilidade por estar naquela situação. Se a saúde não se apresenta de uma forma eficiente em termos de abordagem, de oferta de equipamentos, né, não dá, mais uma vez, para se atribuir a responsabilidade para essas pessoas, que, na ponta, são as mais vulneráveis. E elas precisam ter, evidentemente, a atenção do Estado e de toda a sociedade. É por isso que nós temos buscado fazer conversas. Eu tenho conversado com alguns comerciantes, eles têm interagido de forma bastante satisfatória nesse ponto, né? Eu tenho sempre dito que esse é o tipo de conversa que se faz sentado, né? Porque é complexo, envolve uma compreensão, uma capacidade de escutativa, né? E no segundo momento, de engajamento. Capacidade de compreender e se movimentar no sentido de auxiliar o poder público e atuar pessoal e diretamente com esse tema. É o que nós temos visto de vários comerciantes que têm se lançado de uma forma pessoal e alguns até profissionalmente, né, se valendo das suas capacidades de liderança, né, os seus recursos pessoais, né, no enfrentamento desse tema. E eu não tenho dúvida, Alexandre, nossos telespectadores, que Rio Preto tem condição de ser o município referência no país no atendimento e a atuação envolvendo a população em situação de rua. Nós sabemos que as causas, principalmente a miséria, a fome, né, o rompimento dos vínculos familiares, né, não podem ser objeto de uma solução, né? Então, nós não conseguimos atuar nas causas, mas na mitigação dos efeitos, por meio dessas políticas, nós temos condição, sim, né? E é isso que nós temos envidado esforços, como você mesmo disse, com a participação efetiva, intensa e determinante do Dr. Evandro Pelarim, o juiz de direito que tem assim, sido absolutamente uma peça fundamental no diálogo, nas construções, né? E que tem auxiliado cada uma das frentes, né, de trabalho, de atuação, de envolvimento na reflexão, na reorganização e no aperfeiçoamento e aprimoramento das políticas e dos mecanismos. Então, nós temos dúvidas que, no curto prazo e médio prazo, a gente já como já tem acontecido, né, experimentado e visto os efeitos, né, dessa atuação mais eficiente e, em breve, eu não tenho dúvida, se permanecer do jeito que as coisas estão caminhando, né, com essa integração, com essa vontade, né, e com o envolvimento de gente muito preciosa mesmo, muito engajada e competente, nós vamos ter em Rio Preto, muito em breve, uma política estruturada, intersetorial, né, eficiente e satisfatória na mitigação dos efeitos e também, por que não, na solução em boa parte desse problema. Alexandre, muito obrigado.
Perfeito, gente. Está aí o defensor público Júlio Tanoni, a quem eu agradeço demais por essa entrevista. Desejo boa sorte e sucesso nesse trabalho. Rio Preto merece, as pessoas também merecem, né? Tanto de um lado quanto de outro, todos merecem viver em paz. Obrigado, doutor. As ordens, fico sempre à disposição. Agradeço novamente pela disponibilidade e a possibilidade de falar aqui com o seu programa, Alexandre. Muito obrigado.